Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago para vocês a videoaula do trilho de mesa Margarida. Há algum tempo, né, eu fiz uma encomenda deste modelo e vocês me pediram bastante. E agora, com mais uma nova encomenda, eu consegui gravar a produção dessa peça para vocês. Bom, gente, esse trilho de mesa, ele ficou com 1,80 m por 40 centímetros, tá? Exatamente como o primeiro que eu fiz e à medida que a cliente pediu. Eu vou deixar algumas fotinhas para que vocês possam visualizar. Infelizmente aqui, né, eu não consigo mostrar ele todo aberto para vocês, mas ele ficou bem grande, gente. Bom, este modelo é o mesmo modelo do tapete Margarida, que a gente já tem videoaula aqui no canal, tá? Apenas ele foi reproduzido como um trilho de mesa. Eu continuei usando aqui o Barroco Max Color Fio 6. Eu utilizei a cor branca, que é o 8001, tá? É fio 6 mesmo. Eu abri um novelo de 400 gramas e eu utilizei desta cor apenas 305 gramas. Ainda sobra um pouquinho, tá? E com acabamento, e aqui na parte dos detalhes, eu utilizei o Barroco 6 Max Color, o vermelho círculo 3402, que ficou lindo. Uma cor bem viva e bem alegre aí. Olha só que lindo, gente. A videoaula das aplicações eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, porque vocês já sabem, né, que tem aqui no canal. E estarei ensinando vocês a produzir essa peça. Como eu falei, ela tem 1,80 m por 40 centímetros. Caso você queira fazer maior, você vai aumentar a quantidade de correntinha, tá? E o comprimento também é você que manda. Na parte do bico, para ele bater certinho, tem como fazer alterações, tá? Na hora que eu for fazer o meu, você também vai estar aprendendo ali. Para confeccionar o fio 6, eu vou estar utilizando a agulha 3,5 da Círculo. Vamos precisar de tesoura e cola para arremate, tá? As minhas aplicações eu fiz com bastão de cola quente, aquela pistolinha de cola quente. Mas você pode utilizar a cola jeans ou você pode estar alinhavando ali com a agulha, você vai fazer aí a sua preferência do jeito que você sentir mais segurança, combinado? Todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José e tem o link também aqui na descrição do nosso vídeo. Bora lá para nossa aulinha? Para iniciar o nosso trilho, você vai pegar o seu fio, vai fazer o anelzinho mágico, da forma que você tem o costume aí, tá? E vamos começar a trabalhar aqui correntinhas, ó, dessa forma, uma atrás da outra. E vamos ter aqui no total de 41 correntinhas. Feito o seu cordãozinho com 41 correntinhas, nós vamos dar uma laçada e vamos contar, ó, sem contar o que está na agulha, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na correntinha de número 8, você vai fazer o seu primeiro ponto alto, ó. Vem aqui e faz um pontinho alto. Então, aqui, nessa voltinha, ficamos 2 de base, 3 de altura e 2 de espaço, correto? E vamos trabalhar 2 correntes, pula 1, 2 correntinhas de base, entra na terceira, faz o seu pontinho alto. 2 correntes, pula 2 pontos de base, entra na terceira, outro pontinho alto. E assim você vai trabalhar até o finalzinho da sua carreira, tá? Dessa forma aqui. Ok, completada a sua carreira, ficamos aqui, ó, no total de 12 bloquinhos, contando com esse último. Pulo 2 pontos de base, entro na última correntinha e faço aqui, ó, um pontinho alto. Vou fazer 5 correntes para virar. 1, 2, 3, 4 e 5. Viro o trabalho. E agora eu vou fazer essa mesma repetição. Pulo as 2 correntinhas de intervalo, entro no próximo ponto alto e faço um ponto para ele. 2 correntinhas, pulo o intervalo e faço um ponto alto. Dessa forma, eu vou seguindo até o finalzinho da minha carreira. Certo, chegamos aqui no bloquinho de número 11, agora eu vou fazer o de número 12. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, vou entrar aqui, ó, na terceira.
tá? Aqui a gente tem bastante correntinhas, porque foi aquela inicial, tá vendo? Ela vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Quadradinho. Feito isso, repete novamente as 5 correntinhas, vira o seu trabalho e vai fazer essa repetição, tá? E aqui, gente, é só repetição, essa é a parte mais fácil, né, do nosso trabalho, porque você só vai fazer bloquinhos até atingir a medida que você precisa, tá? No início do vídeo eu passei a medida, né, para vocês, o tamanho do meu trilho que eu precisava fazer, e é bem simples se você for querer fazer com uma medida diferente, tá? Aqui a base eu calculo como? Como eu sempre faço meu jogo de banheiro, né, que é os tapetinhos, eu sei que depois dessa base eu tenho as carreiras de ponto baixo, né, e o bico russo. Então aqui, ó, contando a carreira de ponto baixo, né, as 4, 5 carreiras que eu for fazer, e mais o bico russo, eu vou ter no total de 13 centímetros no meu ponto, tá? No meu ponto são 13 centímetros. O meu trilho, ele precisa de 45 de largura, por isso que eu fiz bem pequenininha essa base aqui. Então, o que que eu faço? Se eu sei que 13 centímetros de um lado e 13 centímetros do outro vai dar 26 centímetros, me sobra 19 apenas para base. Então, eu fiz um cordãozinho e trabalhei 12 bloquinhos, no total de 19, tá? Somando, né, os 13 centímetros dos dois lados, que dá 26 mais 19, vai dar 45 centímetros que eu preciso aqui na parte da largura, tá? Agora, na parte de comprimento, eu preciso de um trilho de 1,80 m. O meu ponto, ele cede bastante, tá? Então, se você tiver o ponto aí mais apertadinho, né? Talvez você tenha que fazer mais. A não ser que você queira fazer um trilho menor, tá bom? De 1,5 m, 1,30 m, não tem problema. Só vou ensinar vocês aqui como que você vai alcançar o tamanho. Da mesma forma que o bico das duas lateral vai dar no total de 26 centímetros, né? Porque vai ser 13 aqui na parte de baixo e 13 lá na parte de cima. A minha base, ela vai ficar aproximadamente com 1,54 m, só de bloquinho, tá? Então, eu vou trabalhar carreiras de ida e volta até o ter o comprimento de 1,54 m. Porque depois eu vou ter o bico que, somando com essa base de 1,54 m, vai dar 1,80 m, tá bom? Então, é isso, gente. Vocês vão fazer essa sequência até a medida que vocês quiserem. Quer fazer com 1,5 m? Também dá para fazer. Desse 1,5 m, você vai lá na calculadora e desconta o tamanho do seu bico. O meu é 13, né? Então, eu desconto 13 vezes 2, vai dar 26. Se o seu for aproximadamente isso também, você desconta 1,5 m, né? 150 menos 26 centímetros, tá bom? Aí, o resultado é o tamanho da base que você tem que continuar aí trabalhando. Eu vou fazer a minha e já retorno com vocês. Certo, pessoal, confeccionei aqui a minha base, ela está dobrada. Olha só, ficou bem grande. Apesar dela ser bem grande, gente, é muito rápido de fazer. É muito rápido porque você vê, é bem estreitinha, né? E é só carreira de bloquinho, rapidinho vocês conseguem fazer todo o comprimento que vocês precisam, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, eu preciso de 1,54 m, eu trabalhei esse 1,54 m, que me deu no total de 100 carreiras, certinho 100 carreiras, tá? Agora, eu vou estar passando aqui para vocês o trabalho em volta da nossa peça. Aqui no finalzinho, ó, eu termino com um ponto alto. Eu vou virar a minha peça, porque eu quero já ir aqui pro canto, ensinando vocês a fazer o canto, tá? Então, eu vou virar aqui, viro meu fio também. E aqui mesmo, nesse último ponto alto que eu trabalhei, eu vou voltar dentro dele aqui, ó, na casinha dele, e vou repetir um ponto baixo, tá? Agora, nós vamos trabalhar a lateral menor, fazendo 2 pontos baixos para cada intervalinho. 2 pontos baixos, vem para o próximo. 1 e 2 pontos baixos, vem para o próximo. 1 e 2 pontos baixos. Observe que nós estamos ignorando o ponto alto aqui na lateral e trabalhando apenas dentro do intervalinho, dessa forma aqui. No início, você vai sentir que vai repuxar a sua peça, mas continue, porque a cada carreira de ponto baixo trabalhada, mais uniforme a peça fica. Quem já trabalhou comigo
o tapete sabe disso, né? Que fica muito lindo, fica bem certinho. E aqui no trilho, gente, é da mesma forma. Você vai seguir preenchendo cada intervalinho. E a única parte que você vai trabalhar em cima do ponto vai ser nos cantos, tá? Chegando aqui no canto, eu vou preencher os 2 pontos baixos aqui dessa lateral. Lembra que nós fizemos um ponto aqui em cima desse ponto alto? Aqui nós temos correntinhas e nós vamos fazer um ponto baixo em cima da mesma forma. Afasta um pouquinho aqui seus pontos baixos e encontre a correntinha de número 3. 1, 2, 3, tá bem aqui na pontinha, ó. Entra dentro dela e faça um pontinho baixo, que é o pontinho do canto, ele é importante, tá? Vocês não podem esquecer de fazer. Agora, nós vamos descer para a lateral maior. Da mesma forma, vira o trabalho e vai voltar a preencher nesse intervalo os 2 pontinhos baixos, tá? Esse terceiro ponto aqui, ó, que eu fiz 2, e o terceiro ele vai servir de base para o canto na próxima carreira. Então, todos os cantos vocês vão fazer dessa forma, tá? Chegou no cantinho, põe os 2 pontos baixos da lateral, põe o ponto baixo do canto e os 2 da viradinha, tá bom? E na lateral reta, é da forma que nós estamos fazendo, 2 pontos baixos para cada intervalinho, tá? Então, nós vamos dar a volta toda no nosso trabalho e eu volto aqui com vocês para a gente dar início à próxima carreira. Ok, pessoal, trabalhei toda a volta, fiz o canto da minha peça, olha, bem certinho, tá? Fiz da forma que eu falei para vocês, 2 pontos baixos, um no canto e 2 aqui na lateral, tá? E dei toda a volta. Agora, chegando aqui, ó, para finalizar a nossa carreira e iniciar a próxima, nós temos aqui, ó, eu fiz os 2 pontos baixos dessa lateral, por quê? Nós iniciamos com um em cima do ponto alto e 2 no intervalo. Agora é só fechar. Aqui, gente, eu vou fechar com ponto baixíssimo, normal, tá? A parte da emenda, vocês não se preocupem porque a aplicação vai tampar, tá bom? Então, vocês não precisam ficar tão preocupada com a demarcação que fica. Eu fiz aqui um ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente, e nesse primeiro ponto mesmo, onde eu fechei com baixíssimo, eu vou adicionar mais 3 pontinhos baixos, tá? Pegando a laçadinha de trás, apenas a laçadinha de trás, ó. Então, eu entro, dá um pouquinho de trabalho, porque tem que caber 3 pontos baixos aqui dentro, ó. 3, entra e adiciona 3, tá? No tapetinho, eu fecho sempre, quando termina a carreira, eu fecho aqui fazendo o terceiro ponto. Mas porque no tapete fica visível, aqui não vai ficar, tá bom? Então, aqui, ó, nós viramos a peça, vamos para o próximo ponto e você vai trabalhar pegando apenas a laçadinha de trás do ponto. Uma dica, gente, eu pego apenas uma laçada, né? Só que se eu pegar só essa laçadinha, o ponto abre e fica um buraquinho, tá vendo? E não é legal que fique esse buraquinho aqui. Então, o que que eu faço, ó? Eu pego aqui atrás do meu ponto, como é branco, pode ser que vocês não visualizem, mas aqui atrás do meu aqui da minha peça, ó, deixa eu passar aqui a agulha. Vocês vão ver que tem 2 fiozinhos aqui atrás, tá vendo, ó? 2 fiozinhos, você vai entrar por esses 2, tá? E o da frente, ó, continua livre. E aqui atrás tem 2, tá? Passa o fio na agulha e pega esses 2 fiozinhos de trás. Olha só, não fica buraco aberto. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. É um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que tentar passar por essas 2 alcinhas. Se passar só uma, ó, fica o buraco. E aí, você vai introduzindo com calma, até que a sua própria mão, ela vai pegar o jeito, né, do ponto, e vai, rapidinho, você vai fazer essa sequência, tá? Ó, peguei um só, já abriu aqui. Então, eu vou completar até aqui, pra gente fazer a curvinha, tá? Então, pessoal, chegando aqui, ó, no canto, eu tenho os 2 pontos da lateral, vou fazer a mesma coisa, ó. Faço o primeiro e o segundo. E o terceiro, ele fica bem no cantinho aqui do meu canto, tá? Nesse terceiro, eu vou entrar, vou pegar as 2 laçadinhas também
e vou acrescentar 3 pontos baixos no mesmo lugar. 3 pontos baixos, olha. Pra quê? Pra que a minha viradinha fique certinha e quadradinha, tá bom? E agora, você vai descer a sua lateral maior, fazendo o mesmo esquema. Não pula nenhum ponto de base e nem faça ponto a mais. O único lugar que vai ter aumento vai ser os 4 cantos da peça, tá bom? O início, a gente já fez 3, então, quando finalizar, a gente só vai prender com ponto baixíssimo. E aqui nesse, a gente já acrescentou os 3 aqui do aumento, tá? E assim, nós vamos dar a volta toda na nossa peça. Certo, pessoal? Concluí aqui a minha segunda carreira, vou finalizar junto com vocês. Trabalhei ponto sobre ponto. E aqui, ó, falta um ponto para eu finalizar. Então, vou entrar aqui nesse último e faço um ponto baixo. Aqui eu já tenho os 3 pontos baixos do início, que é do aumento, tá? Eu venho no primeiro, pego essas 2 laçadinhas e faço um baixíssimo, tá? Dá um pouquinho de trabalho aqui, mas a gente consegue. Faz um baixíssimo. Gente, fique muito atenta nessa parte para vocês não fazer ponto a mais, principalmente por causa do fechamento. Quando a gente fecha com um baixíssimo, dá a impressão que tem um ponto a mais aqui, tá? Tá vendo? Então, vocês sempre fiquem atenta ou feche de outra forma, ó, pegando aqui, ó, por trás e laço o fio e traz. Tá vendo, ó? Também dá certo. Passa aqui, ó, ele fica mais apertado e aí não fica dando impressão de ponto a mais, tá bom? Trava aqui o fio, vem no primeiro ponto baixo, aqui temos 3, vem no primeiro ponto baixo, mesmo que fez o baixíssimo, faz um ponto. E agora aqui nós temos o segundo ponto baixo do aumento. Nesse segundo, vamos fazer 3. Introduz a agulha, tenta pegar aqui, ó, 2 alcinhas de trás. E faz 1, 2 e 3. 3 pontos no mesmo lugar. Agora, eu tenho o terceiro ponto baixo do aumento da carreira anterior. Faço um ponto apenas para ele. E assim eu sigo trabalhando toda a minha carreira, tá? Sempre assim eu vou trabalhar. Pessoal, nós vamos trabalhar 5 carreiras de ponto baixo. Nós já estamos na terceira. Os aumentos é da mesma forma que eu passei para vocês, tá? Sempre no segundo ponto, temos 1, 2, 3. No segundo, você faz o aumento. Aqui, quando finalizar, vai ser ponto sobre ponto. Chegou aqui, prende com ponto baixíssimo, faz um ponto baixo em cima, aí você já vai entrar para o aumento. Chegou no aumento, trabalha o primeiro ponto sozinho, no segundo, 3 pontos no mesmo lugar. Nós vamos ter uma sequência aqui de 4 carreiras de ponto baixo. A quinta, nós vamos trocar de cor, tá? E vocês vão parar de sofrer com essa imagem terrível aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou finalizar minhas 4 carreiras e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Já trabalhei as minhas 4 voltas com ponto baixo, tá vendo? Dessa forma. E agora, eu vou trocar de cor. Eu vou estar entrando com barroco 3402, fio 6 também. E vou fazer aqui a minha última carreirinha com ponto baixo, antes de eu iniciar o bico, tá? Então, aqui, ó, nós vamos começar um pouquinho diferente do tradicional, tá? Porque aonde eu finalizar, eu já quero iniciar o meu bico, certo? Então, aqui, ó, nessa lateral, você pode contar. Temos aqui o aumento, você vai contar para trás. 1, 2, 3, 4, no de número 5, você vai iniciar, tá? Então, passa aqui a sua agulha e conta. Pula os 3 do canto, 1, 2, 3, 4, 5, e você vai fazer o seu primeiro pontinho baixo aqui. Dessa forma, assim. Feito o primeiro ponto, você vai caminhar normalmente, tá? Fazendo ponto sobre ponto, seguindo da mesma forma que a gente veio trabalhando com o fio branco, tá bom? Chegou aqui no aumento, eu vou fazer o primeiro ponto e no segundo eu vou fazer o aumento da mesma forma, colocando 3 pontinhos baixos no mesmo lugar, tá? Não mudou nada, a única coisa que mudou foi a cor e o local aonde a gente está iniciando.
Aí, eu desço pra minha lateral e vou fazer a repetição com a minha carreirinha de pontos baixos, ok? Certo, pessoal? Já trabalhei toda a minha volta, fiz os aumentos no canto, tudo certinho, como eu passei pra vocês. E aqui, nós vamos seguir da seguinte forma. Vamos fazer o último pontinho baixo e prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro, tá? Então, você entra e faz um ponto baixíssimo. Nesse mesmo lugar, vai fazer uma correntinha, vai voltar no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. E pegando as duas laçadinhas do ponto, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontinhos baixos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o sexto. Chegando aqui no sexto, você vai se deparar com os 3 pontos aqui do canto. Você vai fazer 6 correntinhas, 3, 4, 5 e 6. Vai pular esses 3 pontos do canto, vai vir no quarto e vai fazer um ponto baixo. E novamente vai repetir uma sequência de 6 pontos baixos. Então, eu fiz 3, 4, 5 e agora o sexto. Então, agora nós vamos descer para a lateral maior do nosso trabalho. Vou virar aqui. Ele tá bem grande. E aqui, gente, eu vou trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, na lateral reta, eu vou trabalhar uma sequência de 10 pontinhos baixos, tá? Apenas aqui, ó, nos cantos, eu trabalho 6 pontos baixos apenas, tá bom? Então, eu fiz 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontinhos baixos. Novamente, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. E no quinto, eu faço um ponto baixo. E aí, eu vou repetir a sequência de 10 pontinhos baixos. Bom, aqui nessa carreira maior, gente, nós vamos ter alteração, tá? Porque chegando no final da minha carreira, com 100 carreiras que eu trabalhei na minha telinha, vai me sobrar 7 pontos, tá? Então, deixa eu só confirmar aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Vai me sobrar 7 pontos para que eu feche o canto exatamente igual como eu fechei aqui no início. Comecei com 6 pontos baixos e o cantinho aqui sobrando. Para que dê certo, nós vamos fazer alterações e serão por 7 vezes, se você fez a mesma quantidade de carreira que eu, tá? Então, essa alteração vai ser o seguinte: vou continuar trabalhando as 5 correntes, só que ao invés de eu pular 4 pontos de base, eu vou pular 5. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu faço um ponto baixo. Então, aqui, fazendo um ponto de base a mais, né, pulando um ponto de base a mais, eu já diminuí um ponto daqueles 7 pontos que vai me sobrar lá no finalzinho da carreira. Faço os 10 pontos altos normalmente, 2, 4, 6, 8, 10. Faço as 5 correntinhas e aí eu vou intercalar. Agora, eu posso pular novamente 5 ou eu pulo 4 e na próxima eu pulo 5, tá? E vai intercalando. Eu vou intercalar aqui, novamente pulando 5. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, um ponto baixo, tá? E você vai fazer essa alteração por 7 vezes. Pessoal que fez o trilho, né, tá fazendo o trilho com uma quantidade de carreira diferente, vocês vão ter que testar, tá? Vai chegar até o final da carreira e vai ver quantos pontos sobra para você finalizar a carreira, né? Exatamente assim, com 6 pontos baixos e aqui os 3 pontos do canto sobrando. Se sobrar para você lá, sobrou 5 pontos, você vai fazer essas diferenças para distribuir e o seu bico russo ficar certinho, tá? Aí, você vai fazer repetição nas duas laterais, tá bom? Eu vou seguir aqui a sequência e vou terminar, e aí eu vou fazer a parte menor com vocês. Certinho, pessoal, trabalhei toda a volta, então na nossa lateral maior, ficamos com 14 argolinhas, tá? Sem contar a do canto, e na lateral menor, nós temos 2 argolinhas para o bico russo, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar aqui,
finalizando a nossa carreira com 5 correntinhas e prende aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. A partir daqui, você caminha para o segundo ponto baixo, com ponto baixíssimo, uma corrente e no mesmo lugar um ponto baixo. Vamos fazer aqui uma sequência de 4 pontos baixos, tá? Então, temos 1, 2, 3 e 4, sobrando um no início e um no final. Nessa argolinha do canto, nós vamos trabalhar aqui 12 pontos altos. Então, vamos lá. Doze pontos altos nas argolinhas dos cantos. Então, nos 4 cantos do seu trilho, você vai trabalhar 12 pontos altos. Vamos agora para a lateral maior. Vamos pular um ponto de base, entra no segundo, trabalha 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, nós temos a próxima argola. Nessa próxima argola, ao invés de 12 pontos, eu vou trabalhar apenas 10, tá? Por toda a lateral do meu trabalho, vai ser 10 pontos altos para cada argolinha. Nós temos 14 argolas, né? Então, nós vamos acrescentando 10 pontos altos. E é bem fácil agora, tá, gente? Porque o mais difícil é a divisão de argolas, né? Que dá um pouquinho de trabalho por causa do comprimento da peça. 2, 4, 6, 8, 9 e 10. Fez os 10 pontinhos altos, correto? Você vai pular agora. Aqui, ó, nós não temos 6 pontos baixos, nós temos 10. Então, você vai pular 2. 1, 2, entra no terceiro e vai fazer 6 pontos baixos, ó. 3, 4, 5 e 6. Sobrando 2 no início e 2 no final. Chegou, então, aqui na próxima argola, você vai fazer a repetição de 10 pontinhos altos, tá? Nas 14 argolas. Chegou lá no final, que é o seu canto, você vai fazer o mesmo processo que fizemos aqui. Vai pular apenas um ponto baixo, vai fazer 4 pontos de base, pula o último, preenche a argola com 12 pontos altos e vem para outra lateral, fazendo a mesma repetição. E aqui é normal, 10 pontos altos, 10 pontos altos e 6 pontos baixos, ok? Ok, pessoal, trabalhei todas as argolinhas fazendo os pontos. E aqui no finalzinho, trabalhei o meu 10º ponto alto. Vou prender aqui, ó, no primeiro baixo inicial com ponto baixíssimo. Vou entrar no segundo com baixíssimo, uma correntinha. E no mesmo lugar, um ponto baixo. Próximo ponto baixo, um ponto baixo. Então, aqui, ó, no intervalo dos cantos, ficaremos com 2 pontos baixos, certo? Nós vamos trabalhar agora o leque do canto que tem 12. Você vai dar uma laçada, vai entrar por trás do primeiro ponto, busca o fio e vai trabalhar um ponto em relevo pego por trás. Um ponto alto normal. Uma corrente de separação. Agora, vamos trabalhar por 4 vezes 4 pontos altos duplo. 2 laçadas, vem no segundo ponto e faz um ponto alto duplo. Uma corrente, 2 laçadas, vem no próximo. Opa! Segundo ponto alto duplo. Uma corrente, vem no próximo. Terceiro ponto alto duplo. Uma corrente, vem no próximo, quarto ponto alto duplo. Beleza? Ficamos com um ponto alto, 4 ponto alto duplo. Agora, vamos fazer 2 pontos altos triplo. Uma corrente, 3 laçadas na agulha, vem no próximo ponto e faz o seu primeiro ponto alto triplo. Uma corrente, 3 laçadas, vamos para o segundo ponto alto triplo. Uma corrente. Agora, nós vamos fazer 2 laçadas e vamos completar 4 pontos altos duplo.
Então, eu faço aqui, ó, o primeiro, uma correntinha, 2 laçadas, o segundo, uma correntinha, 2 laçadas, o terceiro, uma correntinha, 2 laçadas e o quarto. Feito o seu quarto ponto alto duplo, uma corrente para finalizar um ponto alto normal, tá? E aqui, na parte do ponto baixo, você vai pular o primeiro, entra no segundo e faz um ponto baixo, e no próximo mais um ponto baixo, sem correntinhas, tá? Então, aqui você vai observar que no canto o leque ficou bem grande, tá? E é assim mesmo, nos 4 cantos da nossa peça, ele vai ficar maior do que esses que tem 10 pontos altos. Então, agora, vamos para o próximo de 10. Sem correntinha nenhuma, eu dou uma laçada, faço no primeiro ponto um ponto alto normal. Aqui, nós vamos mudar a quantidade de ponto alto duplo. Uma correntinha, ao invés de 4 pontos altos duplo, eu vou fazer somente 3. Então, você faz uma correntinha, 2... Opa, tá enroscando aqui. Uma correntinha e o terceiro ponto alto duplo. E uma corrente de separação. O próximo, nós vamos fazer 2 pontos altos triplo, que são com 3 laçadinhas na agulha. Então, você vem e faz o primeiro ponto alto triplo, uma corrente de separação. 3 laçadinhas, vamos para o segundo ponto alto triplo, dessa forma, certo? Uma corrente de separação e vou voltar a trabalhar essa sequência. 3 pontos altos duplo e o último é um ponto alto normal. Então, eu desço, faço aqui uma corrente, o segundo, uma corrente e o terceiro ponto alto duplo. Fez o terceiro, faz uma corrente e finaliza com um ponto baixo. Ponto baixo não, ponto alto. Então, olha, ele ficou menorzinho do que esse, tá vendo a diferença? E aqui no ponto baixo, nós temos 6. Você vai pular um e vai fazer 4. 1, 2, 3 e 4. Pulando o primeiro e o último. Sem correntinha, vem no próximo ponto, pegando por trás, e vai fazer a mesma sequência. Um ponto alto normal, uma corrente, 3 pontos altos duplo, separados por uma corrente, e 2 triplo no meio. E depois desce fazendo a mesma sequência, tá? E nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta do nosso trilho. E no canto é da forma que eu acabei de ensinar vocês, tá bom? Nos encontramos aqui, então. Trabalhando, então, aqui toda a volta, fiz todos os pontos, tá vendo? Tudo certinho. Agora, a gente vai dar sequência. Aqui no final, eu prendi com ponto baixíssimo, tá? Pra gente poder iniciar a próxima carreira. Aqui nessa parte entre os cantos, né? Aqui tem 2 pontos baixos, você vai fazer um ponto baixo apenas em cima do segundo pontinho. Vai vir aqui agora trabalhar sobre esse leque maior. Então, você vai entrar no primeiro intervalo, onde tem uma correntinha, vai colocar um ponto baixo, 3 correntinhas, próximo intervalo, um ponto baixo, 3 correntinhas, próximo intervalo, um ponto baixo. E você vai trabalhar assim por todo o bico. Certo, pessoal, aqui nesse bico maior, nós vamos ficar com 2, 4, 6, 8, 10 argolas. Aqui nós temos 2 pontos baixos, você entra no primeiro ou no segundo, faz um ponto baixo. E agora aqui, ó, nós temos o bico, que é com 10 pontos baixos, então, 10 pontos altos, perdão. Então, aqui nós vamos ficar com uma quantidade menor de argolinhas. Mas vamos continuar fazendo as 3 correntinhas e um ponto baixo de separação para cada intervalo. Certo, aqui nesse próximo bico, nós ficamos com 2, 4, 6, 8 argolinhas.
Na da ponta ficamos com 10 e nos da laterais 8 argolinhas. Agora aqui, ó, vocês vão ver que aqui a quantidade de ponto baixo é maior do que aqui os dos cantos, tá? Aqui você vai pular um ponto de base, entra no segundo, faz um ponto baixo e 2 pontos baixos, segundo no próximo. E sem correntinha nenhum, vai para o seu leque, né? O seu bico, trabalha um ponto baixo e aí sim começa a sequência de 3 correntinhas e um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta, tá? Somente os cantos, que você vai ter uma quantidade maior de argolinhas, e aqui vai ser apenas um ponto baixo, ok? Então, vamos lá da sequência. Finalizada, então, mais essa carreira, trabalhei aqui as argolinhas em todos os bicos, e aqui nós vamos para a última carreira do nosso trilho, ó. Faço aqui um ponto baixo, e aqui aonde tem esse ponto baixo, que é o último, né? O primeiro ponto que iniciamos, prenda com o baixíssimo. Agora, gente, é a última carreira, tá? Então, em cada argolinha dessa, nós vamos colocar 2 pontos baixos, ó. Então, saindo daqui, eu já vou direto para o primeiro intervalo. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. E para separar, nós vamos fazer 3 correntinhas e fazer o ponto picô, dessa forma, tá? Feito o ponto picô, você vai vir para a próxima argolinha e vai colocar 2 pontinhos baixos. E novamente faz a repetição de 3 pontos, 3 correntinhas, um ponto picô, próximo intervalo, 2 pontos baixos. Aqui nesse leque do canto, nós vamos fazer 4 pontos picô, tá? Por 4 vezes, ó. Eu fiz 3, faço aqui 2 pontos baixos, novamente 3 correntinhas, fazendo o quarto ponto picô. Agora, eu venho aqui, ó, faço 2 pontos baixos, e ao invés de eu fazer 3 correntinhas, eu vou fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto no pezinho do ponto baixo e faço um ponto picô normalmente, igual eu venho trabalhando os de 3 correntinhas. E agora é só eu descer. Vou descer aqui preenchendo com 2 pontos baixos e os 4 picozinhos até o final desse bico. Certo, pessoal, concluí aqui, ó, o primeiro bico do canto, olha como que ele fica. E assim eu vou trabalhar em todos os leques. A diferença é que aqui nos leques da lateral tem menos argolinha. Então, ó, terminei aqui o meu bico, eu venho para próximo, entro direto na argolinha sem correntinhas, tá? Entro aqui, faço 2 pontos baixos e ao invés de eu fazer 4 ponto picô, eu vou fazer somente 3 por 3 vezes, ó. Feitos os 3 picozinhos, eu vou subir 6 correntinhas, 4, 5 e 6, volto na base, faço aqui o meu ponto picô com 6 correntes e desço preenchendo com 2 pontos baixos, 3 correntinhas, tá? E dessa forma, você vai trabalhar todos os bicos da parte reta. A parte reta são 3 picô e o maior. E na parte aqui, ó, do canto, são 4 picô e um maior. Certinho, pessoal, trabalhei todo o bico em volta da minha peça. Olha só como que ficou. Ficou bem certinho, tá? Eu vou estar finalizando aqui com vocês essa parte. Então, aqui, ó, eu fiz por último os 2 pontinhos baixos dentro da última argolinha, tá vendo? E aí, eu tenho aqui do outro lado 2 pontos baixos que eu finalizei a carreira. Eu vou alongar o fio, viro o trabalho, entro aqui por trás no primeiro ponto baixo feito, busco o fio, ajusto e travo ele, como se fosse um baixíssimo. E aperto. Depois que eu travei, com a própria agulha de crochê ou de tapeceiro, se você preferir, você busca o fio e vai escondendo, tá?
por detrás dos pontinhos baixos, tá vendo, ó? Com a agulha de tapeceiro é bem mais fácil, tá? Pra quem não tem prática. Esconde, vai cortar o excesso, corta aqui o excesso, e nessa pontinha você vai colar. Você pode estar usando a cola de sua preferência. Eu gosto de usar a cola jeans, eu não vou colar agora, tá? Mas depois é só pingar um pouquinho de cola em todos os arremates da sua peça, tá? Inclusive aqui, ó, o fiozinho do início, você vai cortar o excesso e colar. Eu não vou colar ainda, porque eu vou fazer a técnica de blocagem na minha peça. Você vai perceber que vai ficar bem desengonçado os bicos, tá? Então, você vai precisar fazer o seguinte, vai virar a sua peça pelo avesso, vai borrifar água. Eu uso esse borrifador aqui, ó, é água e um pouquinho de amaciante concentrado, tá? Eu vou esticar ele lá na minha cama, vou borrifar água pelo avesso e vou passar a minha peça, tá? Vou passar na temperatura média e aqui, ó, a parte do bico russo, você vai alinhar da forma que eu estou fazendo aqui, ó. Vai alinhando assim, tá? Pra ficar bem lindo. Depois que eu fizer toda a técnica de blocagem, eu vou começar a aplicação no meu trabalho, tá? Já tem videoaula da Margarida e dos ramos aqui no nosso canal, inclusive tem até 2 vídeos, eu vou deixar o mais recente para vocês aqui na descrição do vídeo. E como que eu vou fazer essa aplicação? Eu não vou estar repetindo ela aqui, porque eu já ensinei no tapete, tá? Então, aqui, ó, a gente vai posicionar ela bem assim certinho no trabalho, tá? E depois eu vou vir com o raminho. Vou posicioná-lo também de uma forma que ele não fique por debaixo da pétala. E são 2 raminhos, tá? Uma margarida e o segundo raminho aqui nessa parte. Vanessa, como que você vai aplicar? Eu gosto de utilizar a cola quente, tá? Então, eu vou utilizar a pistola de cola quente. Você também pode utilizar a cola jeans, tá? Posiciona, vai colando pétala por pétala, ou você pode estar alinhavando, tá? Com a linha de costura, você vai alinhavando, tá bom? Você vai fazer da maneira que você quiser. Aqui na minha peça, eu vou utilizar 2 margaridas e 4 raminhos, por quê? Vai uma margarida e 2 raminhos nessa ponta e lá na outra ponta também, tá? No outro sentido, desse lado tá assim e lá na outra vai ao contrário, a margarida desse lado e o raminho desses 2 lados, tá bom? Vou fazer então a técnica de blocagem na minha peça e a aplicação e já venho mostrar para vocês a nossa peça finalizada. Prontinho, pessoal, fiz toda a aplicação no meu trilho, coloquei aqui a minha etiqueta da Arte Laser com meu nome, tudo certinho. Fiz a técnica de blocagem, olha só como é que a peça fica retinha. Eu não consigo abrir ele aqui pra vocês, né? Porque é bem grande, é bem comprido, ó. Mas ele ficou assim. E fica retinho depois que você faz a técnica de blocagem, tá? Alinhando o bico bem certinho, ele não fica torto se você fizer essa técnica bem certinho. Bom, pessoal, eu espero de coração que vocês consigam reproduzir a aula, tá? Fazer a peça aí do tamanho que vocês desejarem. Eu aproveitei a encomenda, por isso que a minha peça é tão grande assim, porque se fosse para aula eu faria menor. Mas eu espero que vocês também possam reproduzir aí do jeitinho que vocês quiserem, o tamanho, tá bom? Então é isso. Se fizerem essa peça, me marca. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram, tá bom? Ateliê Vanessa Marcondes. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e não esqueça de avaliar o nosso vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus!